Eu quero falar sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, quando o Senhor Jesus, ele dá uma revelação ao apóstolo João, e ali ele vai falar sobre a igreja falsa e vai falar também da igreja verdadeira. Mas quando eu preparei essa mensagem, eu preciso trazer bem rapidamente uma dúvida que muitas pessoas têm em relação ao nascimento da igreja. Como surgiu a igreja? Inclusive essa semana eu recebi muitos vídeos. Nada contra a igreja católica, pelo contrário, eu fui muito tempo católico na minha vida, até os meus 28 anos de idade. Inclusive foi um padre que fez o meu casamento. Eu creio na salvação de muitos católicos, amém? Eu creio na salvação de muitos católicos. Mas a partir do momento que eu me aprofundei mais na palavra, eu percebi que algumas coisas precisavam ser ajustadas. E a Bíblia é muito clara quando ela diz em João capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Aí eu comecei a analisar em relação, por exemplo, 3 coisas que me chamou a atenção. Primeiro, eles consideram que Pedro foi o primeiro papa da igreja, ok? Mas espera aí, por que eles não deixam então o papa casar? Por que o papa não pode ter mulher? Se Pedro tinha sogra, Pedro era casado. Outra coisa interessante, eles dizem que Pedro, inclusive tem Pedro, até mesmo com uma chave enorme, eles dizem que a chave do reino dos céus foi entregue para Pedro. E também dizem que a igreja foi edificada em Pedro. Deixa eu dizer algo para você. Se a igreja foi edificada em homens, ela não prevalece. A igreja só subsiste, prevalece, porque ela é edificada em Cristo. E esse vídeo que eu recebi dizendo o seguinte: a única igreja que Deus fundou na terra é a igreja católica. O que passar disso é heresia? Eu recebi vários vídeos falando sobre isso. Mas eu quero que você preste muita atenção no que vai ser ministrado, para que você possa adquirir conhecimento, não para você ficar debatendo com as pessoas, mas para mostrar a verdade, amém? Porque a verdade liberta, a verdade salva. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, é o momento do final do ministério de Jesus. E no final do seu ministério, Jesus ele vai, inclusive pode colocar a foto, tá? Jesus ele vai levar os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Onde fica Cesareia de Filipe? Aos pés do Monte Hermon, ali na fonte do rio Jordão. Inclusive tivemos neste local, está aí a foto. E aí Jesus então, no momento de passar o cajado,
para que os discípulos entendessem verdadeiramente quem eles eram em Cristo e da forma como eles deveriam caminhar. Jesus, ele faz uma pergunta para todos aqueles que estavam com ele, os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, a partir do versículo 13, deixa eu perguntar algo para vocês, o que o mundo diz que eu sou? O que eles estão falando da minha pessoa? Os discípulos viram para Jesus e dizem o seguinte: olha, muitos estão dizendo que o Senhor é João Batista, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus agora vai mudar a pergunta: mas vocês que andam comigo, que têm presenciado tudo que eu estou fazendo, todos os milagres, eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem vocês dizem que eu sou? Pedro vira para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: Pedro, carne e sangue não tem a capacidade de ter uma revelação como essa. Foi o meu Pai que soprou no teu ouvido. E aí ele vai dizer para Pedro, no versículo 18: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. É aqui que foi a interpretação errônea do texto. Vamos entender isso. A Bíblia, quando foi escrita, a gente precisa entender algo. Às vezes a sua forma, os seus gestos, você aponta para algum lugar, fala muito, amém? Mas não tem como você identificar isso na palavra, se não for através da revelação. Vamos entender. Jesus estava num ambiente profético. A primeira vez que Jesus fala o nome igreja é justamente neste momento. O nome igreja ainda não tinha sido pronunciado por Jesus. O primeiro momento que Jesus fala o nome da igreja, o nome igreja, foi nesta passagem. E nesse primeiro momento a igreja nasce. Agora vamos entender isso. Aquele local nasceu a igreja espiritual. Ela foi materializar em Atos capítulo 2, no cenáculo. O primeiro culto depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, foi no cenáculo. Foi o primeiro culto da igreja cristã. Primeiro acontece no espiritual, para depois materializar o quê? No físico. Então primeiro nasce no espiritual, para depois materializar no físico. Agora vamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autoexplicativa. Por isso que você tem que buscar a interpretação correta do texto, para que você não tenha uma interpretação errônea, e que isso pode mudar muito a sua visão. Jesus está naquele ambiente, Cesareia de Filipe.
Só que neste local, coloca a foto, neste local onde Jesus estava, olha lá no fundo, aquilo ali era uma gruta. Só que em cima desta pedra, coloca ela de novo, em cima desta pedra, lá em cima naquele local, se praticava bruxaria, feitiçaria. Tudo que era oferecido ao deus Pan, ao deus pagã. Ali naquele local se fazia sacrifícios e oferecia animais, e eles lançavam os animais lá de cima, vivo, esborrachava aqui no chão, oferecendo ao deus Pan, inclusive até mesmo crianças, neste local. Se você perguntar para qualquer judeu, o judeu não pisa neste local ali, porque para o judeu, este local é considerado a porta do inferno. Jesus vai neste local fundar a igreja dele. Meu Deus do céu. Jesus vai neste local. Só que quando Jesus fala, Mateus 16, 18, que ele diz para Pedro o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra é onde a igreja interpreta de forma errada, como se Jesus estivesse falando que Pedro era a pedra. O próprio Pedro, em 1 Pedro, ele deixou bem claro que a pedra não sou eu, a pedra é Jesus. A pedra é Jesus, é o próprio apóstolo falando. Como que eu vou edificar a igreja em homens, se logo na frente do mesmo capítulo, Satanás estava manifestando sobre a vida de Pedro? Vamos entender então. Pedro, no grego, significa Petros. Pedro no grego é Petros, que significa o quê? Diga comigo, fragmento de rocha. Pedro no grego é Petros, que significa pedregulho, fragmento de rocha. E pedra no grego é Petra, que significa rocha inabalável. Agora vamos estudar português agora. Vamos ver o pronome que foi aplicado no texto. Pedro, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual o pronome que foi aplicado? O pronome esta, pronome demonstrativo esta, amém? Não é o pronome demonstrativo essa. Quando se usa o pronome demonstrativo essa, é algo que está distante, é futuro. Mas quando se usa o pronome demonstrativo esta, é algo que está próximo, que está perto. Para você entender, se eu entrego aqui, vai lá pastor, entreguei a Bíblia para o pastor Ivanilton, e eu vou dizer para ele: essa Bíblia é minha, está correto. Mas se você me entrega ela, eu tenho que dizer: esta Bíblia é minha. Hoje é o que? Domingo. Se eu fizer um cartaz, vamos fazer um cartaz amanhã. E nesse cartaz vai estar escrito assim: nessa quarta terá culto. Quando eu chegar na quarta-feira, eu vou ter que mudar o cartaz, senão vai estar errado. Eu tenho que dizer o quê? Nesta quarta. Por que isso é importante? Aqui está a revelação. O erro que eles cometeram por causa de um pronome.
por não saber interpretar o pronome de forma correta, a conjugação correta. Agora vamos lá, coloca lá a gruta, coloca a gruta, a foto da gruta, as portas do inferno, as portas do inferno. Aí Jesus está ali conversando com os discípulos. Aí Jesus vai dizer o seguinte: tu és Pedro, depois que Pedro revela, tu és Pedro, fragmento de rocha, pedregulho, pó da terra. Aí ele vai agora virar para ele: e sob esta pedra, edificarei a minha igreja, e aponta, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei a chave do céu. Deu para Pedro? Não, deu para a igreja. Deu para Pedro? Deu para homem? Não. Te darei a chave do céu, igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O poder está sobre a igreja. Por isso que a Bíblia diz que o anticristo só vai manifestar quando a igreja for retirada. A igreja detém o anticristo se manifestar na terra. O poder está na igreja. Aleluia. Vamos entrar na mensagem agora. Isso é só para você saber como argumentar. Isso é para trazer um conhecimento para a sua vida. A igreja não é evangélica, católica, espírita, não, é igreja. É Jesus, querido. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. A igreja foi edificada sobre ele. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Aqui vai falar da igreja, de uma igreja que não representa Cristo, uma igreja que está longe dos propósitos de Deus. E o Senhor vai escrever uma carta para esta igreja. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo que está em Laodiceia. Olha como a nossa responsabilidade como pastor da igreja, como anjo da igreja. A carta foi endereçada ao anjo da igreja. O anjo, ele tem capacidade de direcionar você o caminho certo. Por isso que é importante saber quem você está. Cobertura debaixo de quem você está. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado. Jesus está falando isso. É miserável e pobre e cego e nu. Coloca no versículo 20. E aí Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele o quê? Comigo. O que é esta igreja? O que representa Laodiceia?
Uma igreja que mudou a trajetória do verdadeiro cristianismo. Uma igreja, querido, que se perdeu na sua identidade. Uma igreja forte materialmente, mas fraca espiritualmente, pobre espiritualmente. Uma igreja que pregava que o ter era melhor do que o ser. Uma igreja que não disciplinava, que não confrontava. O próprio Jesus deixa bem claro: eu disciplino aqueles que eu amo. Uma igreja que compactuava com o pecado. Era uma igreja, querido, que só pregava o Jesus do amor, mas não pregava o Jesus que disciplina, que corrige, que confronta. O próprio Jesus deixou bem claro para esta igreja: é melhor que se vocês fossem quente ou frio, do que vocês serem morno. E pelo fato de vocês serem morno, está em cima do muro, eu vou vomitar vocês. Querido, você só vomita aquilo que o seu organismo rejeita. Jesus estava dizendo: vocês são uma igreja morna, uma igreja sem vida, uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, uma igreja que tem medo de falar a verdade, de confrontar, de perder membro, de perder dizimista. É uma igreja que não está aliançada com a verdade, que é a minha palavra. Interessante que em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus estava dizendo: vocês acham que eu estou dentro, mas eu estou fora. Eu quero entrar para salvar, eu quero entrar para libertar, mas vocês me colocaram para fora. Eis que estou à porta e bato, me deixa entrar. Uma igreja caminhando em direção ao inferno, pensando que estava indo para o céu. Diga para o seu irmão assim: nem tudo que está dando certo significa que tem aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está assinando embaixo, que Deus está aprovando. Tem uma passagem que deixa isso bem claro, Mateus capítulo 7, 21, 23. Olha o que é que diz o texto, Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lhes direi, não coloca lá no 22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, Jesus, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais o quê? A iniquidade. Aqui você percebe que há um questionamento das obras que eles fizeram. Nem eles sabiam que estava no caminho errado. Tamanho a cegueira, tamanho o envolvimento, pensando que estava agradando a Deus. Isso aqui você vê um questionamento muito claro de alguém que pensava que estava salvo,
de alguém que pensava que realmente já tinha o seu passaporte para a eternidade. Espera aí, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. Jesus, eu não te conheço, cara. Diga para o seu irmão, fala com ele assim, ó, nem todo aquele que fala sobre o céu faz parte do reino de Deus. Continua dizendo para ele, diga para ele assim, ó, Jesus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso discurso. Diga para ele mais uma vez, fala para ele, ó, os dons atraem a homens, o que atrai a Deus é caráter. Deus está mais preocupado com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, do que com o nosso discurso. Apocalipse capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. Eu vejo como se fosse o limite. A paciência de Jesus está chegando ao limite. Olha o que o verso vai dizer, verso 11. Olha o que vai dizer no verso 11. Continue o justo fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Rapaz, é como se Jesus estivesse dizendo: quantas vezes eu vou ter que dizer, quantas vezes eu vou ter que falar? Você ouve pregação, você ouve mensagem, eu mando o profeta fala, mas você continua na prática do pecado, você continua caindo nos mesmos pecados. Não há mudança de comportamento, não há mudança de atitude. Vem para a igreja, mas eu quero dizer para você, é melhor você ficar no mundo. Continue praticando, continue. Mas você que é santo, ore mais, busque mais, jejue mais, se santifique mais, continue sendo mais santo. Paciência tem limite, querido. Essa é uma igreja que não vai subir. Essa é uma igreja que vai ficar para trás. Diga para o seu irmão assim: Jesus não quer você 99,9. Jesus quer você 100%, porque você é propriedade dele. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem como argumentar no céu não, querido. Não tem como argumentar no céu não. Quer dizer, no céu você nem vai estar lá para argumentar. Quando você estiver diante do Senhor, do dia do trono branco, do julgamento, não tem como argumentar. Ou você é santo ou você não é santo. Não existe meio termo. Não tem como você ficar em cima do muro. É o que Jesus falou para a igreja. Você está em cima do muro, cara. Vocês estão em cima do muro. Vocês serão vomitados. O meu organismo rejeita vocês. Só que o Senhor deixou o modelo de uma igreja que vai subir. E essa igreja é a igreja Filadélfia. Olha o que Jesus vai falar para essa igreja. Apocalipse capítulo 3. Engraçado que está no mesmo capítulo. A Laodiceia e Filadélfia está no mesmo capítulo. Andam juntos. É o joio e o trigo. É o mesmo capítulo. É o bode e a ovelha.
todos eles ouvem a mesma palavra, só não se converte porque não quer, porque está decidido, está inclinado ao pecado. É terrível quando uma pessoa não quer mudança, ele não quer ser transformado, ele não aceita. Olha a igreja Filadélfia, olha o que Jesus vai dizer para ela, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, Filadélfia, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, porque você guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declararam judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Isso aqui, querido, olha, isso aqui é uma revelação, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Jesus está falando que a igreja será guardada, olha só, será guardada, volta lá, no 9, não, acho que é na frente mesmo, vamos lá, é no 10, isso aí, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a igreja que Cristo vai buscar. Olha o que diz Efésios, vai falar da noiva que vai subir, Efésios capítulo 5, versículo 27, essa é a noiva que vai subir, para apresentar a si mesmo, igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa igreja que vai entrar para o céu. Mas, o que Jesus faz? Ainda aqui na terra, enquanto você está vivo, eu estou falando no momento que você estiver diante do trono, você só vai entrar se você enquadrar nessa característica de Efésios 5, 27. Se você enquadrar nesse versículo, o Senhor vai falar: pode entrar, está preparado para você. Mas, enquanto você está vivo, Ele ainda te aceita do jeito que você está. Ele aceita do jeito que você está, mas quando você vem para Ele, você não vai ficar do jeito que você está. Ele ainda está dizendo: eis que estou à porta, ainda há tempo de você tomar essa decisão. Aí quando nós fazemos o apelo, que você vem aqui na frente, tem pecado de prostituição, de adultério, fornicação, imoralidade sexual, é um pacote. Aí Jesus pega esse pacote e joga no mar do esquecimento, manda lá para o inferno. Cadê a pastora Gisele? Quando você faz, a gente faz o apelo aqui, olha como é que vem.
igreja, mas está assim. Toda rasgada. Olha como é que está a igreja. Prostituição, adultério. Mas você deu o passo, você saiu lá do seu lugar. Você veio para o altar. E o altar traz cura. Porque quem está no altar é Jesus. Aí o que Jesus faz? 1 João capítulo 1 versículo 9. 1 João capítulo 1 versículo 9. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te limpar de toda. O que Jesus faz? Fabrício, você trouxe? Cadê o Fabrício? Fabrício foi arrebatado. Alguém coloca a bata aqui, por favor. Vamos vestir. Olha o que Jesus faz. Agora vocês estão preparados para entrar no céu. É isso aqui, ó. Quando você vem para Jesus, quando você está longe, você está no mundo, você está fora da presença. Olha o que acontece, vai lá. Fornicação, adultério, pode balançar. Prostituição, roubo, moralidade sexual. Aí você vai ficando assim. Mas olha o que acontece quando você confessa os seus pecados. Jesus entra na sua vida. Podem descer. Você pode aplaudir mais forte o Senhor? Já estou encerrando, deixa eu falar algo para vocês. Na quarta-feira, Deus me trouxe a lembrança de um teatro que nós fizemos lá em Terra Vermelha, no início do meu ministério. E esse teatro foi um casamento. Tinha um casal na nossa igreja que era Tiago e Franciele. Inclusive o tema, se você quiser depois dar uma olhada, o tema é assim: noiva acaba casamento no altar. Teve mais de 22 milhões de acessos. Passou no programa do Gugu na época, Rodrigo Faro, várias. Só que eles não entenderam como que foi um teatro. Eu combinei com esse casal, já namorava há um tempo, já tinha projeto de casar 6 meses depois, inclusive, estão casados, felizes, está com 4 filhos, está no ministério até hoje. Eu chamei esse casal e falei o seguinte: olha, vamos fazer um teatro na igreja, como se você, Franciele, abandonasse o Tiago no altar.
Só que eu combinei só com o Tiago, a Franciele e os seus pais. Não falei nem para os levitas da igreja, para ninguém. Conseguimos um vestido de noiva, tudo organizado, colocamos um tapete vermelho. E no momento do ofertório, eu falei assim: igreja, nós temos uma surpresa para vocês nesta noite. Tem um casal aqui na igreja, que já está tudo pronto, eles vão casar daqui a 6 meses, só que esse casal veio, conversou comigo: pastor, a gente queria fazer uma surpresa para a igreja, casar nesse domingo, de ceia. Aí eu falei assim: igreja, hoje nós vamos ter o casamento de Tiago e Franciele. Eu tive que ser ator também, né? Ou à toa, né? E aí, querido, entrou os padrinhos, tudo característico de um casamento mesmo. Aí veio a noiva, subiu no altar. E aí, no momento da ministração no altar, eu falei muito forte sobre a responsabilidade no casamento. E aí, no momento do voto, de dizer sim, passei para o noivo, ele disse sim. Aí eu virei para a noiva, na hora que eu terminei de falar sobre os votos, para ela dizer sim, ela baixou a cabeça. Aí ela baixou a cabeça, aí eu tive que entrar em cena, né? Todo mundo em silêncio no casamento. Aí eu saí de perto dela, com a mão assim, disse: igreja, eu não sei o que dizer, a noiva não quer casar. Ela: me dá o microfone, pastor. Pegou o microfone. Tiago, me perdoa, você não merece isso, mas depois desta palavra, eu não estou preparada para casar. Tem umas coisas que eu quero curtir no mundo ainda, tem coisas que eu não vivi, eu sou nova. Me perdoa, Tiago, mas eu não quero casar. E saiu correndo da igreja, o povo quase matou ela. Quando ela saiu da igreja, vem cá, amor. Quando ela saiu da igreja, eu abracei o noivo e falei assim: igreja, vocês têm ideia da dor que está dentro do coração deste homem? Um homem que foi abandonado no altar. Imagina a dor, imagina como estão os sentimentos dele agora, o choro que está dentro dele. Ele se preparou para esse momento, quantos e quantos anos, e no momento da noiva aceitá-lo, ela disse não para ele. Deixa eu falar algo para você, querido. Todo culto, o noivo vem para o altar preparado para casar com a noiva. Pode ser. Interessante que o noivo chega primeiro, depois vem a noiva. Todo culto que nós temos aqui, quarta e domingo, o noivo chega primeiro, preparado, esperando a noiva. Ele fica no altar preparado, esperando a sua esposa. Como assim, pastor? Esposa? Sim.
A Bíblia vai dizer, Isaías 54, no versículo 5, que o Redentor é o nosso marido. O Criador é o teu marido. Olha lá, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Quem é o nosso Criador? A Bíblia está dizendo que o Criador, o nosso Criador, é o nosso marido. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o que a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 20. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a preeminência, a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Ele é o Criador, ele é o nosso marido. Eu quero convidar você a ficar de pé. O que aconteceu quarta-feira vai acontecer hoje também. Vem os levitas. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. O nosso noivo está aqui neste lugar. O nosso Redentor está aqui neste lugar. E ele veio disposto a casar com você nesta noite. E eu quero te dizer uma coisa: você não vai abandonar ele aqui no altar. Você não vai causar essa vergonha nele, porque ele preparou este momento. Antes de você chegar aqui, ele já estava aqui preparando tudo. A cerimônia já está preparada, o altar já está preparado, o noivo já está posto aqui no altar, já está te esperando. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Cristo nesta noite. Eu quero voltar novamente. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero que Ele seja o meu marido. Eu quero que Ele conduza a minha vida. Eu já não suporto mais viver dessa forma que eu estou vivendo. Eu quero me aliançar com Ele novamente. Eu descobri que sem Ele eu não sou nada. Eu descobri que Ele é o ar que eu respiro, que a vida sem Ele não tem sentido, não tem como caminhar sem Ele. Jesus, eu quero voltar para o Senhor nesta noite. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor nesta noite. Cadê você, querido? Depois de uma palavra como essa, tudo preparado, vem aqui na frente que eu quero fazer o seu casamento com Cristo. Eu quero ministrar essa cerimônia. Aleluia.
Eu sei que tem noivas aí perdidas. Tem noivas aí perdidas. Ainda é tempo. Ainda há tempo. Sai do seu lugar, esteja com os olhos fechados, igreja. Esteja orando, intercedendo, porque já está tudo pronto para o casamento. Está tudo preparado. Seja honesto com você mesmo. Não tem como você viver longe de Cristo. Mais uma noiva chegando aqui. Mais uma noiva chegando. Imagina a alegria do noivo. E o céu está preparado. Lucas 15, 7. O céu está preparado para comemorar. O que a Bíblia diz sobre isso? Quando uma noiva se rende, os céus faz festa. Meu Deus. Você imagina, o céu está preparado para fazer uma festa, para celebrar essa festa. Tem mais pessoas, eu sei que tem. Você sabe que você precisa vir ao altar hoje. Você sabe que você precisa tomar essa decisão hoje. Você sabe que não tem como você continuar como você está. Sai do seu lugar, querido.